Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Eu sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos, e neste momento estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. Neste domingo, 8 de novembro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre a história das Assembleias de Deus no estado do Ceará é o nosso amigo, um dos administradores do Grupo Memórias das Assembleias de Deus, o historiador Carlos Castro. Ele é natural de São Luís do Curu, no Ceará, passou a residir em Fortaleza no ano de 1979, no bairro Bela Vista, antigo Coqueirinho, na residência do presbítero Luiz Alves Moreira. É filho do agricultor Alfredo Gregório de Souza e da dona de casa Elza de Castro, que ensinou aos filhos as primeiras letras antes dos mesmos chegarem à idade ideal para se matricularem na escola. O nosso convidado concluiu o ensino fundamental no Colégio Estadual Sabino Nunes da Silva, no município onde nasceu, e o ensino médio na Escola Estadual Joaquim Nogueira. O desejo pela leitura fez Carlos Castro participar em 1990 de uma coletânea da editora Shogun, RJ, e coordenar, 2 anos depois, a Antologia Poética das Capitais Brasileiras, também da mesma editora. Nas artes plásticas, Carlos Castro é autodidata. E após uma seleção realizada nos idos de 1988, ele teve a oportunidade de expor 2 obras de arte na 10ª Unifor Plástico, antigo salão, que fazia parte do calendário da Universidade de Fortaleza naqueles anos. Ele iniciou em 1994 na atividade jornalística com a produção de um pequeno periódico chamado O Semeador, que depois veio a se chamar Voz no Deserto. Em 1997, ele publicou o seu primeiro livro em parceria com o poeta Gilson Pontes, como tema Saudade em Poesias. Apesar de não ter nenhum curso de ensino superior, o seu aprendizado está na perspicácia da leitura e do gosto pelo conhecimento da história do movimento pentecostal no Ceará, assunto que levou a ser um pesquisador e, por tabela, escreveu vários livros sobre a história das Assembleias de Deus no estado do Ceará. Ele é casado com Fátima Castro e pai de Tiago e Tatiana. Acima de tudo, é um servo de Deus que aguarda com paciência a vinda do Senhor Jesus. Meu querido irmão Carlos Castro, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bem, pastor Éder. Eu é que agradeço aí essa gentileza, esse carinho que o senhor está tendo aqui com o nosso estado do Ceará em encontrar espaço para os nossos seguidores do Grupo Memória das Assembleias de Deus conhecerem um pouco do protestantismo aqui no estado do Ceará. Vocês não querem saber como é um privilégio muito grande para nós, aqui do estado, ter a oportunidade de dizer como chegou esse movimento pentecostal aqui no nosso estado. Fico muito feliz aí com o seu trabalho. Tenho acompanhado várias lives, inclusive algumas históricas, ou seja, todas são históricas, porque quando a gente não está lidando com a história da igreja, o senhor está homenageando algumas figuras maravilhosas do nosso Brasil. Querido historiador Carlos Castro, é uma honra tê-lo aqui. O senhor tem feito um trabalho espetacular, resgatando a memória assembleiana do nosso querido estado do Ceará. Eu sou um paulista que tem o sangue de nordestino, tenho sangue de baiano, alagoano e pernambucano. Então, aqui fica o meu respeito, o meu carinho aos nossos conterrâneos nordestinos, assembleanos, que hoje se fazem representado pelo historiador Carlos Castro, que vai nos trazer aqui informações relevantes sobre os trabalhos das Assembleias de Deus, desde os seus primórdios,
no belo estado do Ceará. O nosso chefe, irmão Carlos Castro, o Mário Santana, está dizendo o seguinte, que o senhor é conterrâneo do pastor José Wellington Bezerra da Costa, a missionária Leila, minha esposa, está mandando a paz do Senhor, tem várias pessoas aqui cumprimentando, e o pessoal que está entrando aqui, ó, vai deixando o seu like, o seu joinha, comenta, participa, compartilhe. É isso mesmo? O senhor é conterrâneo do pastor José Wellington Bezerra da Costa? Sou, sim, conterrâneo do grande pastor José Wellington Bezerra da Costa, irmão de Luiz Bezerra da Costa, né? Inclusive, quando o Isael de Araújo, nosso historiador, Isael de Araújo, estava fazendo o livro biográfico do curuense mais importante aqui do Brasil, né, que eu considero o pastor José Wellington, ele pegou algumas informações com relação ao pai dele, que foi um dos pioneiros aqui em uma localidade próxima de Messejana, quando ele esteve na direção de um culto muito antigo, por volta de 1943. O pai do José Wellington Bezerra da Costa deu início à pregação do Evangelho assembleiano aqui nesta localidade de Messejana. Foi muito importante a participação do pai dele aqui na nossa história. Quem está te mandando um abração, irmão Carlos, é o presbítero Jacó Rodrigues Santiago. Está dizendo assim, abraço ao amigo Carlos Castro e ao prezado pastor Éder William. Este cearense é muito caprichoso em suas pesquisas históricas e tem os livros dele em minha casa. Está aí o abraço do nosso querido presbítero Jacó, irmão Carlos. Rapaz, o Jacó Rodrigues é o homem que faz uma sanfona falar, viu? O homem é um sanfoneiro de primeira. E um amante aí dos hinos, da história. Eu, graças a Deus, com esse trabalho de pesquisa e com a ligação que tenho com o Mário, né? O Mário, já de longas datas, me fizeram chegar ao senhor, por exemplo, ao Oséias e aos demais irmãos do grupo Memórias, que, na verdade, eu agradeço o carinho de todos eles e me considero de todos o menor, meu querido pastor Éder. Irmão Carlos, então vamos já partir para as perguntas relacionadas ao estado do Ceará e como que as Assembleias de Deus, elas tiveram a sua gênese, a sua origem nesta linda terra do nosso Nordeste. Os biógrafos oficiais, Emílio Conde, Joanir de Oliveira, o próprio Abraão de Almeida. Está dando eco aí, viu, irmão? Tá, né? Deixa eu recusar aqui, é porque tá. Eu vou. Onde é que tá? Eu posso localizar, eu estou vendo aí a sua pergunta. O meu áudio aqui do telefone está alto. Sim. Então é o seguinte: tem várias pessoas aqui no Facebook, ou melhor, no YouTube, então eu convido os meus amigos aqui do YouTube a se deslocarem lá para o Facebook Memória das Assembleias de Deus. Tem quase 30 irmãos aqui ao vivo. Vocês se deslocam para lá, que eu vou desligar, vou sair aqui do YouTube para poder facilitar a nossa live. Ok? Obrigado aí pela chegada de vocês. Então, eu vou sair daqui dessa página, meu querido pastor, porque não vai dar certo eles ficarem no YouTube e eu aqui fazendo esse trabalho com o senhor. E a nossa história é muito linda para a gente não ouvir ela com muita calma. Combinado? Pronto, aqui está tudo baixo. Quando me deu ok aí, eu continuo. Pronto, ok. Inclusive, eu já saí aqui da minha página aqui. Ok. Eu acredito que agora não tenho mais nada aqui para ter um eco, não. Eu acabei desligando aqui a página já, viu? O que eu quero perguntar para o senhor é sobre os biógrafos oficiais citam Maria de Nazaré como a pioneira do trabalho assembleiano em terras cearenses.
Essa informação o senhor chegou a confirmar se de fato procede, se realmente Maria de Nazaré ela foi a pioneira do trabalho assembleano, como a historiografia oficial diz que ela foi enviada, saiu da igreja de Belém do Pará, tinha familiares no Ceará. Nos conte como foi a chegada de Maria de Nazaré no Ceará e se de fato ela é de fato aí a primeira assembleiana fazendo trabalho missionário no Ceará, segundo as suas pesquisas. As suas pesquisas elas estão em concordância com os biógrafos oficiais? Muito bem. É exatamente isso, meu querido pastor Éder William e os nossos ouvintes aí do Facebook. A nossa pioneira, Maria de Jesus Nazaré Araújo, ela foi uma cearense que veio trazer as chamas pentecostais para o Ceará em 1914. A sua história começa aqui no Ceará, seguindo para Belém do Pará, no ano de 1889, quando uma seca muito terrível tomou de conta do Estado naquele período, e essa seca teve uma duração de quase 3 anos, 88, 89 e 90. Eu encontrei um documento histórico do governo de Caio Prado aqui no Arquivo Público do Estado aqui do Ceará, um livro bastante grande, e nela constava uma carta que foi expedida para a família da Maria de Nazaré, e ela tinha por volta, foi menina, era citada como uma menina, e o certo é que ela foi com a família para tentar fugir da seca, para tentar sobrevivência no norte. E quando Daniel Berg e Gunnar Wingren começa, né, o trabalho deles lá na igreja Batista, em Belém do Pará, vai encontrar exatamente essa nossa cearense especial. Ela se une juntamente com outros 17 irmãos, né? Foram 18 ou foram 19, às vezes tem uma numeração aí que não bate entre 18 e 19, e ela vai ser a segunda batizada com o Espírito Santo, e em 1914 ela decide vir para o Ceará, e algo importante que nós temos da Maria de Nazaré, da história dela, parte de um livro feito pelo pastor José Teixeira Rio. Esse livro é titulado de Breve História das Assembleias de Deus no Ceará, e esse livro ele tem em seu histórico a base dos demais historiadores que procuraram falar sobre a chegada do movimento pentecostal aqui. Inclusive, o próprio Emílio Conde faz referência a esse livro. Então, sim, o que se conhece da vinda da Maria de Nazaré através do livro Breve História das Assembleias de Deus do Ceará, e também aí vai se confirmar a presença dela aqui, porque foi encontrado em um livro caixa lá de Belém do Pará, e eu recebi um e-mail do pastor Samuel Câmara, aonde esse e-mail registrava que no mês de setembro, se não me falha a memória, parece que 27 de setembro, foi enviada uma oferta para a nossa pioneira Maria de Nazaré. Quando eu encontrei, quando eu recebi, na verdade não encontrei não, quando eu recebi a agenda, só no formato digital, enviada pela CPAD para mim, através do pastor Israel de Araújo, aquela agenda, ela me fez entender o período que a Nazaré, que a nossa Maria de Nazaré chegou no Ceará, e o período que ela saiu do Ceará com destino novamente a Belém. Ela esteve aqui entre o mês 6, o mês de junho de 1914, e ela se deslocou daqui por volta de março de 2015.
Então, ela ficou um período bastante longo aqui no nosso estado. Em um dado momento, depois que ela ganha o Sítio Santana e a Fazenda Lagoinha para o movimento pentecostal, porque eles eram presbiterianos independentes, ela vai no centro da cidade de Itapajé e lá ela passa um telegrama para os pioneiros que vão exatamente separar Adriano de Almeida Nobre para vir para o Ceará. O certo é que a vinda dessa mulher para o estado do Ceará, em que nós não temos informações concretas de como ela chegou no Itapajé, mas dentro da pesquisa nós encontramos que havia um tipo de serviço no porto de Fortaleza, onde eles chamavam, onde tinha muitas pessoas que tinham seus animais de carga, eram chamados de arrieiros. Então, possivelmente, alguém foi alugado para dirigir ela até São Francisco de Uruburetama. Aí você imagina uma pessoa que saiu daqui criança e teria que gastar 3 dias andando em veredas em direção à cidade de Itapajé, não sabe se com alguém acompanhando ela ou ela sozinha. O certo é que ela chegou ao seu destino, não foi bem recebida, né? Teve sua Bíblia jogada no chão, foi meio que escorraçada da casa onde ela esteve, e ela se deslocou para o Sítio Santana, e daí vem-se essa pioneira ter esses registros biográficos citados nos livros que contam a história da Assembleia de Deus. O diácono Éder Oliveira, que é da cidade de Eusébio, seu conterrâneo, Carlos Castro. Eusébio é uma bem cidade pertinho do aqui, Ceará. rapaz. Eusébio é pertinho aqui. O Éder de Oliveira, meu xará, está parabenizando pela live. O Marcos Antônio Santos também está cumprimentando com a paz do Senhor. Queridos internautas, participem, deixem seu like, joinha, comentem, partilhem a live. Vamos interagir com o historiador Carlos Castro. Irmão Carlos Castro, nos fale um pouquinho sobre aquele fragmento histórico que permitiu desvendar a passagem de Gunnar Gundry no Ceará. Rapaz, eu acredito que entre os objetos, entre os documentos, entre as muitas informações que nós obtivemos ao longo da pesquisa, nenhum documento é tão importante para a história das Assembleias de Deus no Ceará do que um fragmento encontrado em um jornal por nome de O Estandarte, da Igreja Presbiteriana Independente. Esse jornal ele é datado de 1915 e esse jornal ele traz um registro tão precioso que eu vou abrir aqui um parênteses para trazer uma explicação bem clara para os irmãos que já leram o livro do Gunnar Wingren, o Diário de um Pioneiro. Porque quando você vai para o Diário do Pioneiro, você vai encontrar relatos apenas de 1915. E por que você só vai encontrar relatos de 1915? Porque a agenda do missionário Gunnar Wingren de 1914 ela foi deteriorada, ela foi perdida. Então, como ela foi perdida, você vai encontrar a história do Ceará nesse livro do Gunnar Wingren apenas e tão somente apenas a partir de 1915. Aí veja o que a história reserva com a minha com a minha com o meu encontro com essa informação e com esse jornal.
Então, esse jornal, inclusive o livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará, tem o relato escrito que está no jornal, só que a matéria é muito extensa. Aí veja bem, quem estava na liderança da igreja aqui no Ceará era um pastor presbiteriano por nome de Alfredo Alípio do Vale. Esse Alfredo Alípio do Vale, ele estava aqui em 2013, e a igreja, veja bem, a igreja, isso relato dele em uma reportagem que eu li, uma matéria, a igreja tinha reservado um grande terreno para ele morar, definitivamente na cidade, já tinham reservado em torno de 20 cabeças de gado para que ele se mantivesse com a família. Então, eles estavam dando todos os subsídios para que, em Itapajé, a igreja presbiteriana tivesse, de fato e de direito, um pastor que eles pudessem chamar de meu pastor. Aí, o destino faz com que, no dia 7 de dezembro de 1914, tanto Alfredo Alípio do Vale como Gunnar Wingren sobem no Paquete Acre. Esse paquete também foi uma luta tremenda para me descobrir que paquete era esse, porque esse nome Paquete Acre, ele está registrado na matéria feita por Alfredo Alípio do Vale. E eu consegui encontrar esse Paquete Acre. Inclusive, tem a foto dele no livro. E uma réplica do Paquete Acre aqui no museu. Um barco, mais ou menos, de 1,10 m, uma coisa belíssima, feita aí em Manaus e que veio aqui para uma cidadezinha aqui do Ceará, por nome de Paracuru. E eu encontrei esse barco que é representando o Paquete Acre. Pois bem, então você encontra o Alfredo Alípio do Vale vendo Gunnar Wingren se dirigindo para o Ceará. Não se sabe se ele teve comunicação com Gunnar Wingren, mas o texto que ele faz um texto meio que rebelde. O texto do Alfredo Alípio do Vale, para quem conhece a história como eu conheço, ele entra um pouco de rebeldia, porque ele descasca, de alguma forma, o trabalho que o Wingren fazia. A doutrina que o Wingren pregava. Seria importante eu fazer essa leitura. O texto é pequeno, mas vocês vão entender. Dá tempo a gente ler, né? Para poder esclarecer melhor. Eu tenho muitas perguntas, já passaram 23 minutos. Se o texto for... leia um fragmento. Eu vou simplificar ele aqui. Simplifica, porque eu tenho muita coisa. Vou simplificar o restante. Ó. Ele diz Vamos assim, lá, corre. No pique. Quando embarquei em Belém, fui passageiro no mesmo paquete, o pentecostalista Wingren, que seguia para o Ceará. Aí ele diz assim: que foi fazer o Wingren no Ceará? Aí ele botou uma interrogação, né? Seria alguma revelação? Outra pergunta. Parece-nos que teve algum convite especial para guerrear as duas igrejas presbiterianas e presbiteriana independente. Nosso Deus guarde a igreja no Brasil. Mas no texto ele diz assim, o que esse pentecostalista Wingren vai fazer no Ceará? Aí chama ele de transfuga, chama ele de polichinelo. Essas expressões é como se ele descarregasse assim, alguma ira, alguma revolta em cima do pastor Gunnar Wingren.
Então, olha, essa relação de encontro do Alfredo Alípio do Vale e do Gunnar Vingre faz uma ligação extraordinária da história da igreja. Amém. Tem muita gente que lê o texto e Sim. passa despercebido dos detalhes. Ok. Isso era coisa para a gente falar umas 3 horas para poder... Mas aí a gente tem que fazer uma live para falar do fragmento. Vamos dar uma acelerada, porque a gente não tem condições, porque, veja bem, o Ceará, a Igreja do Ceará, a Assembleia de Deus, começou em que ano? 1914? 1914. Isso é a Assembleia de Deus, né? O movimento pentecostal. O nosso tema mas é o protestantismo, o protestantismo chegou aqui já em 1849, aqui em Fortaleza, com Daniel Parisquito. Ok. Bom, Carlos, o nosso foco é a Assembleia de Deus. Esquece o protestantismo. Perfeito. São 106 anos de história. Então, eu já quero dizer para os internautas que o irmão Carlos, ele não vai conseguir esgotar o assunto, porque nós temos 1 hora para falar 106 anos. Realmente, fica difícil. Fica difícil. Então, a gente vai ter que agilizar aqui. Pastor, o historiador, irmão Carlos, me dá para os ouvintes aí quem foi o primeiro pastor consagrado, quem consagrou ele, data, quem foi esse homem aí? O primeiro pastor consagrado chama-se Vicente de Sales Bastos. Foi a história dele que promoveu eu estar hoje conhecido como historiador. Porque o livro do pastor Teixeira Rego faz uma citação de que em 1936 construiu-se um cemitério no Jardim. Esse jardim é aqui em Paracuru, bem próximo, a 120 quilômetros de Fortaleza. Tá. Então, construiu-se um cemitério no Jardim e o Vicente de Sales Bastos se desviou e morreu. Cara, quando eu estive diante dessa informação de que Vicente de Sales Bastos havia se desviado e em seguida falecido, me deu uma tristeza tão grande que eu disse assim, rapaz, como é que pode o primeiro pastor consagrado no estado do Ceará, pelo Gunnar Vingre, um sueco, um homem tão importante, morrer desviado? Aí eu fui atrás da história do Vicente Sales Bastos. Sim. Resumindo, porque é muita coisa, sim, depois de 2 anos e meio de pesquisa destas informações, eu encontro um filho do Vicente Sales Bastos, que hoje já é falecido. Eu encontro um filho dele, Itamar Gomes Bastos, fiz uma entrevista com ele. Sim. Quando eu estava na entrevista, que eu disse, olha, tem um livro que relata que o seu pai morreu desviado. Esse homem, ele foi às lágrimas. É. A emoção veio assim, de supetão na vida dele. E olha que ele não era nem crente, não. Ele era uma pessoa desviada, né? Distanciada do evangelho. Sim. Ele disse assim, olha, o meu pai nunca se desviou. Aquilo foi, assim, um momento de emoção naquela entrevista, porque aquele homem soluçava com o seu choro, querendo, sem querer aceitar aquela informação. Depois que eu saí da entrevista, inclusive eu tenho essa entrevista dele aqui, e já coloquei no meu portal algumas dessas imagens. Sim. Eu passei a entender o seguinte, em 1942, a gente não tinha a comunicação que a gente tem hoje. Claro. E o pastor Teixeira Rego escreveu esse livro dele, e sim, ele deve ter obtido informações de alguém. Inclusive, eu encontrei no Mensageiro da Paz, de 1938, um longo texto tratando da disciplina de Vicente Sales Bastos. Tá. Então, a nossa pesquisa meio que desmistificou a questão do Vicente Sales Bastos ter falecido desviado.
Não, olha, se o filho dele me apresentou uma história diferente da que o pastor Teixeira Rego relata no livro, se ele realmente se desviou ou não, a questão é que o filho dele, que estava ao lado do pai, e eu vou lhe dizer qual foi a causa que aconteceu. Pode Apesar do falar. tempo ser muito curto, mas eu preciso relatar. Pode falar, pode falar. Na época, ele pastoreava exatamente a igreja de São Luís do Curu. E é exatamente na época em que o José Wellington Bezerra da Costa ia nascer, eu acho que ele nasceu no 40 alguma coisa, não sei bem a data de nascimento do José Wellington, mas em 1935, os crentes estavam fazendo uma vigília na igreja em São Luís do Curu, quando alguém chegou trazendo a informação de que a esposa de Vicente Sales Bastos havia fugido com um garotão de 15 anos. Olha, uma informação dessa para um obreiro, para um pastor, isso em 1935, foi um baque violento na vida desse homem. O filho dele e algumas pessoas que o conheceram disse que ele ficou desorientado da cabeça. Ele pegava a Bíblia, pegava a harpa, montava num cavalo que ele tinha de fazer evangelização, chegava nas casas, pedia permissão para dirigir o culto e dirigir o culto sozinho. Ele ficou como esse andarilho, mas a casa onde ele faleceu, deu um nó na tripa, não sei como é que está o nome científico desse problema, mas ele chegou para realizar o culto na casa da irmã dele, e o certo é que ela deu um leite lá para ele, e ele acabou tomando aquele leite, deu problema no intestino, ele passou 3 dias sofrendo, e nesse terceiro dia ele fez a viagem dele. A história do Vicente Sales Bastos é emocionante. Se a gente tivesse tempo para detalhar tudo, a gente se emociona com a história do homem, né? E o certo é que ele, primeiro pastor consagrado do estado do Ceará por Vingre, em 1915, porque quando Vingre retorna para Belém, depois de sua estadia aqui no Ceará, ele o consagra para que ele fosse o pastor da igreja do Ceará. E assim é um pouco da história do nosso grande Vicente Sales Bastos. José Wellington Bezerra da Costa, ele nasceu em São Luís do Curu em 14 de outubro de 1934. 1934. Então, quando aconteceu esse fato, o Zé Wellington estava com 1 ano de idade. Ele estava com 1 ano e um mês, ou alguma coisa. Mas ele era uma criança de menos de 2 anos. Então, o José Wellington estava em São Luís do Curu quando aconteceu esse fatídico acontecimento com Vicente Sales Bastos. O senhor tem informações na sua pesquisa sobre a vinda de Adriano Nobre do Belém para o Ceará e também do missionário Otto Nelson? Tenho. A gente fez a nossa pesquisa, essa pesquisa encontrou detalhes preciosíssimos do Adriano Nobre, que, na verdade, nasceu aqui na Pacatuba, né, em 1883. Ele foi para Belém pela mesma situação que a Nazaré foi. Aqui no Ceará, as secas, elas foram os motivos de levarem os cearenses para o resto do mundo. Aonde você chega, ali tem um cearense. O cearense se tornou andarilho e conhecido no mundo todo por conta da adversidade que ele encontra geralmente nas secas. Só para você ter uma ideia, né, nós tivemos uma seca violenta 88
89, 90, 1888, 89, 90. Depois a gente vai ter uma seca violenta em 1915, quando a Raquel de Queiroz faz o livro O 15, que é conhecido em todo o Brasil. Depois dessa seca que aconteceu no 15, vem a seca de 1919, que aí é que vem o Otto Nelson. O Otto Nelson veio aqui para o Ceará em 1919, nessa seca que também foi muito violenta. Olha, teve seca em 1932 e teve uma seca violenta em 1958. Então, todas essas secas permitiram que o governo desse passagem grátis para esse povo irem tentar a sorte em outros lugares. E geralmente os lugares eram o sul, né? Vinham para São Paulo, para a região sul, e também para a região amazônica. Inclusive, a gente tem um grande poeta, escritor, que é o Rodolfo Teófilo, aqui no Ceará, que ele escreveu alguns livros, e ele disse que eles soltavam eles nos navios como se fossem qualquer coisa, e quando eles chegavam no navio, tinha um tratamento como um animal, como um cachorro, que era uma pessoa sem dono, sem destino, desorientada, né? Soltava a pessoa e a pessoa se virava como podia. Então, o cearense ele só é valente e forte porque ele aprendeu isso com as próprias adversidades que ele convive. Quando eu falo para o Mário que eu gosto de uma peixeira de 2 fios, ele fica achando que eu estou brincando, mas é coisa de cearense mesmo, rapaz. Cearense é bicho brabo, viu, pastor Éder? Desculpe aí, pelo menos para a gente. Aí atrás, o senhor tem alguma peixeira aí? Eu estou vendo aí atrás do senhor alguns elementos típicos da sua região. Tem alguma peixeira aí? Tem algum coqueiro? Eu tenho a sandália do Lampião aqui, ó. Olha aí. Olha a sandália do Lampião aqui, ó. Mas tá a peixeira... E a peixeira de couro. A peixeira está guardada ali porque, ó, se a peixeira tiver aqui apresentada na live, a polícia bate na minha porta, viu, pastor Éder? Não então, tem como colocar a peixeira. Mas tem isso aqui, ó. Isso aqui é a quartinha. Vamos tomar água aqui durante o programa. Pois bem. Irmão Carlos, a pastora Léa Batista Macedo está mandando a paz ao Senhor, parabenizando pela riqueza do trabalho, Deus os abençoe. O presbítero Jacó está confirmando que o pastor José Wellington, de fato, nasceu em outubro de 34. E o Fábio Felipe Cunha está mandando a paz ao Senhor Jesus. Ele é pastor lá no DS2, Assembleia de Deus Madureira, em Pádua, no Rio de Janeiro. O Marcos Vinícius Santos, ele está também aqui dizendo que é de Aurora, Ceará. E ele é apaixonado pela história. É meu conterrâneo. A igreja, isso. O Elias Soares de Souza está também dizendo que a live é muito boa, histórica. São vários comentários. Deixa eu te fazer a próxima pergunta. Pois não. Vamos falar um pouquinho da capital, Fortaleza? Antônio Rego Barros. Qual a importância deste homem para o trabalho assembleiano na capital cearense, em Fortaleza? Rapaz, aí é outro cearense. Olha, como cearense, meu irmão, cearense dá como batata na beira do rio. Você sabe que batata é um negócio gostoso, né? Mas é como cearense. Tá? Os cearense, olha, para você ver, todos esses irmãos que vieram para o Ceará para fazer a obra eram cearenses. Antônio Rego Barros é de Lavras da Mangabeira, né? E ele viveu algumas situações muito difíceis aqui no Ceará, quando ele chegou aqui em abril de 1922. Quando ele aqui chegou, ele encontrou em torno de 7 irmãos que moravam no sítio Tunga Cocó. Esse sítio Tunga Cocó, ele é próximo aqui de onde eu moro, dá para ir correndo daqui para lá. Mais ou menos uns
3 quilômetros, mais ou menos. Então, ele veio para esse local e, a primeira vez, ele não pôde fundar a igreja porque ele adoeceu, quase passa para a eternidade aqui com esse problema de saúde. Depois que ele se recuperou, ele retorna para Belém do Pará, mas antes dele retornar, nós recebemos o pastor José Teixeira Rego, e o pastor José Teixeira Rego, não sei onde foi que eu li, que ele foi enviado, ele e o José Alencar de Macedo foram enviados pela igreja de Belém. E, na verdade, eles não foram enviados pela igreja de Belém. Eles creram em Belém. O José Alencar de Macedo, por exemplo, ele passando na igreja de uma certa vez pela madrugada, tinha 400 irmãos orando na igreja, 5 horas da manhã. Ele disse que entrou, se ajoelhou, quando de repente Celina Albuquerque levanta a voz em profecia e, através dessa profecia, disse que ele tinha um trabalho para fazer no Ceará e que ele precisava voltar para a cidade dele para cuidar dessa obra. E ele vai chegar aqui no dia 8 de agosto de 1916. Ele vai chegar primeiro do que... 16, Jesus? Deixa eu ver aqui se bem antes do Teixeira Rego mesmo, que ele chega aqui. Pois bem, então ele vai chegar aqui, inclusive ele disse que vinha com o pai dele, pai espiritual, que era o Samuel Nistro, vinha também no navio que ele veio, né? Foi 16, eu vou deixar em xeque-mate aí essa data que eu acho que talvez não seja 16. Mas eu tenho a carta que ele escreveu aqui, meu irmão, no museu. Ele escreveu de próprio punho a carta endereçada ao pastor Emiliano Ferreira da Costa no 71. Então, essa carta é preciosíssima, que eu tenho ela aqui no museu para quem quiser passar por essas informações. Tem um... Então, pois não. Não, prossiga. Então, olha, eu saí do Antônio Rego Barros, fui para o Teixeira Rego e fui para o Zé Alencar de Macedo. Voltando para o Antônio Rego Barros, o Antônio Rego Barros vai voltar para Fortaleza em 1929, né, e vai fundar a igreja, vai oficializar a igreja na rua Tereza Cristina 146. Na mesma rua onde hoje nós temos o Templo Central, que vai ser renovado agora, né? Na Rua Tereza Cristina 673, então na mesma rua. Eu tenho muitas informações que ainda não consegui me adequar a elas, porque houve uma desconfiguração muito grande da área lá, concernente a essa rua, e precisa eu fazer uma pesquisa mais apurada para obter algumas informações mais concretas do ano de 29, 30, 35, para poder entender os outros endereços que ela teve ao longo da história. O senhor sabe que eu estou aqui em Curitiba, no Paraná. O trabalho aqui começou com Bruno Skolimowski, mas antes ele passou no Ceará, conforme o relato oficial de Emílio Conde. Na sua pesquisa, irmão Carlos, o senhor tem alguma informação relevante sobre os trabalhos missionários de Bruno Skolimowski no Ceará? Muita informação. Nós temos aqui muita informação do Bruno Skolimowski. Ele esteve aqui em 1924. Inclusive, ele alugou uma casa no centro de Fortaleza, onde foi realizado muitos cultos, na Meton de Alencar, com o General Sampaio. Então, ele perto da parada do bonde do Alagadiço, ele tinha na sua casa um salão onde eles faziam cultos, e
E nesses cultos ele teve a cooperação do próprio pastor José Teixeira Rego, e ele foi o primeiro pastor no estado do Ceará a realizar o batismo na Lagoa do São João do Tauape. Foi o primeiro batismo em águas realizado na Lagoa do São João do Tauape, que hoje essa lagoa já foi soterrada, fizeram asfalto e tudo mais, mas na época era um local muito aprazível, muito bonito, onde a comunidade tomava banho, as senhoras lavavam roupas, e o certo é que a história de Bruno Escolimóveis é muito importante aqui no estado. Inclusive, o pastor Teixeira Rego contava que ele se deslocou certa vez com o Bruno Escolimóveis para irem à congregação de Jardim. E diz aí que eles foram de trem até uma certa distância, e de onde eles desceram do trem, tinham que caminhar em torno de 5 a 6 quilômetros para chegar nessa localidade. E quando eles tinham caminhado no rumo da mata mesmo, só pelas veredas, em torno de 2 a 3 quilômetros, o Bruno Escola Imóveis, que disse assim: pastor Teixeira Rego, eu não aguento mais andar. Eu vou ficando por aqui, pastor. Não dá mais para mim ir. Aí o pastor Teixeira Rego, muito baixinho, também brincalhão, que só dizia assim: ô pastor Bruno, tenha cuidado. Se o senhor for ficar aqui, aqui tem muita onça, viu? Cuidado, que as onças daqui, elas para matar um é bem ligeirinho. E tem muitas por aqui. Aí o pastor Bruno ficou incomodado, disse assim: não vou ficar sozinho aqui não, hein? Começou a caminhar. Lá na frente teve o mesmo cansaço, quis parar. Disse: não, agora não vai dar mais não, pastor. Olha, homem, não se esqueça das onças. E o certo é que mesmo o pastor Teixeira Rego apresentando a história das onças, ele conseguiu chegar no destino. O pastor Bastos relata esse fato em uma entrevista que ele deu em 1985, inclusive ao Eliezer Cohen e eu esqueço o nome do jornalista, que era da CPAD. Então, a história do Bruno Escolimóveis é muito bonita aqui no Ceará, meu querido pastor Éder. E daqui ele foi ser um pioneiro aqui, bem pertinho, né, que foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Já falamos do missionário Otto Nelson, Gunner Vingre, do Otto Nelson, falta um pequeno detalhe do Otto Nelson. Ok, mas olha só, deixa eu só seguir rápido. Aqui. Diga aí. Ó, falamos do Gunner Vingre, já que já estamos com 48 minutos. A gente não vai ter condições de entrar nos detalhes. É impossível. Tá certo. 106 anos de história. Não, mas fique tranquilo. É só para dizer que ele realizou 2 cultos. O Otto Nelson realizou 2 cultos na Câmara da Prefeitura em Itapajé. E nesses 2 cultos, 5 pessoas creram em Jesus, e uma delas eu entrevistei com 107 anos de idade, Lídia Amélia Pinto Neves. Oh, que bênção! Que bênção! Então, veja bem, vamos seguir o raciocínio. Falamos dos missionários que a gente citou: Gunner Vingre, Otto Nelson, Samuel Lindstrom, Bruno Skolimowski. Nos fale um pouquinho, bem rapidinho, tem que ser vapt-vupt, porque já estamos com 49 minutos, sobre o missionário Virgílio Smith. Rapaz, o Virgílio Smith, ele esteve aqui no Ceará em 1929 e ele fez moradia no Crato, era pertinho ali de Pernambuco, divisa com o Ceará, né? Paraíba, Pernambuco. E o certo é que no próprio instante em que ele chega no Crato, que ele aluga uma pensão, ele sofre uma perseguição violentíssima na comunidade. Dizem que as pessoas que tinham as suas vendas, os seus comércios, proibiram de vender qualquer comida, água,
eles ficaram proibidos, né, o pároco local proibiu os comerciantes de vender qualquer mercadoria para Vigil Smith. E, em um dado momento, eles cercaram a pensão para linchar, né? Tanto o Vigil Smith como a Romana, que era a mulher dele, a esposa dele. E aqui no estado nós tínhamos o pastor presbiteriano, por nome de Natanael Cortez, que era deputado estadual. Aí ele vai, se dirige ao governador, José Carlos de Matos Peixoto, e disse: o governador, lá no Crato está acontecendo isso. Nós estamos vendo a hora um pastor americano que chegou lá ser linchado pelo povo, morrer, e o governador se dispôs, teve um amor tão grande que ele mandou eles fazer uma lei. Ele disse: olha, no meu governo, protestante terá liberdade de culto e não vai ser morto, não. Então, veja bem os valores políticos quando ele está na mão de alguém que tem visão cristã e que tem caráter, como funciona a política para a igreja. Esse é um ponto político que os políticos crentes hoje não exploram esse detalhe porque eles não conhecem a história. Não conhecem a história. Mas é um ponto fundamental para se construir uma boa política com homens corretos, éticos, sinceros, responsáveis. É por aí. É o seguinte, o seu estado é um estado que tem muitos humoristas que ganharam renome nacional e internacional. Estou me referindo a Tom Cavalcante, da capital, Renato Aragão, de Sobral, o Chico Anísio, de Maranguape. E aí, eu quero fazer um link dessas duas cidades, a do Chico Anísio, Maranguape, porque a historiografia oficial diz que o José Teixeira Rego chega lá, nessa cidade, para fazer as atividades evangelísticas, e o Orlando Spence Boyer, o missionário Orlando Boyer, também chegou lá na cidade de Sobral para fazer os trabalhos evangelísticos. Nos fale sobre essas duas regiões de onde surgiram os humoristas, porque Renato Aragão, ele nasceu em 13 de janeiro de 35. Então, Renato Aragão, hoje, ele tem 85 anos de idade. E o Chico Anísio, ele nasceu em 12 de abril de 31, mas já é falecido. E ali começou o trabalho com Orlando Boyer em Sobral e José Teixeira Rego em Maranguape. Nos dê informações aí dessa região das Assembleias de Deus, onde nasceram os humoristas. Pois é, veja bem, vamos primeiro para Sobral, que é mais que aconteceu no 32. Em 1932, quando o nosso grande O.S. Boyer chega em Sobral, o nosso grande Renato Aragão ainda ia nascer, né? Ele nasceu no 35, ele chegou no 32, mas o trabalho do Orlando Boyer, ele prosseguiu até por volta de 1939, em Sobral e Camusim e Ipu. Mas acontece que eu estive no local onde existiu a Pensão Glória. Inclusive, no dia que eu estive em Sobral, fazendo essa pesquisa, eu encontrei um cidadão de um comércio lá, muito antigo já, bem velhinho, e eu fiz uma pequena entrevista com ele, querendo saber se ele sabia o verdadeiro local onde era a pensão, e ele já nem sabia, ele já ouvia o pai dele falar, para você ver como era coisa muito antiga, né? E o certo é que a perseguição em Sobral foi muito violenta e cruel sobre o Orlando Boyer e também a irmã Ethel Beebe Boyer. E naquela época ele tinha um tradutor que chamava-se Maurício Vanderlei.
que eu preciso encontrar esse personagem, ainda não encontrei. E em um dado momento, a cidade se alvoroçou para matarem esses pioneiros, né? Dizem que em torno de 3.000 pessoas se acomodaram no entorno da Pensão Glória. Eu tenho uma foto da Pensão Glória aqui, teve um irmão que encontrou e me mandou essa foto da Pensão Glória. E essas 3.000 pessoas gritando, armado de pau, pedra, era muita gente. Uma cidade muito católica, né? Naquela época, né, nesse período, existiam as chamadas santas missões da Igreja Católica, que eram capuchinhos, padres que vinham de outros países, e eles tinham o seguinte, a meta deles era: protestante não entra na cidade, não encosta na cidade. Eles podiam fazer algum trabalho fora da cidade. E por isso é que a Assembleia de Deus ela foi nascendo fora dos grandes centros, por conta dessa pressão que era jogada em cima dos protestantes. Então, quando aquela multidão de gente se aglomera, quase já sem controle, o delegado da cidade pega o missionário e a esposa e esse irmão e leva, bota eles no trem e joga eles para a cidade do Ipu, que não fica muito longe, né? E era de trem. Então, diz a história que quando ele chegou em Ipu, foi pior, porque ao descer da estação já foram recebidos a pedradas. Lá vai, se taca também, novamente o mesmo delegado correu para o Ipu, para não deixar acontecer a morte lá dos missionários, eles serem maltratados lá pelo povo, né? E essas perseguições, elas foram muito cruéis naquela época, né? Mostrando que a evangelização naquela época custava um preço muito caro, que a gente tem que fazer uma avaliação da nossa relação cristã hoje com o Senhor. Quando a gente parte para a história, às vezes você fica dizendo: rapaz, será que eu sou crente mesmo? Porque aqueles homens, eles enfrentaram, além da sede, fome, escassez, violência. Eu fiz várias entrevistas aqui e muitos daqueles irmãos relataram os sofrimentos que Orlando Boia sofria em Sobral. Dizia um pastor que ele tinha um terno branco, muito bonito, ele ia comprar carne em Sobral, no mercado, e quando ele dava as costas, vestido naquele paletózinho dele, as pessoas pegavam aqueles bolão de carne e jogavam nele. Quando ele chegava em casa, o paletó estava todo vermelho, do sangue jogado pelas pessoas. Se eles não praticavam a violência no corpo, mas na forma sentimental, eles apertavam de forma muito violenta, né? De alguma forma, eles pressionavam os pastores naquela época a fugirem da cidade, a sair da cidade, a perseguição, tirar eles do caminho, mas eles foram irredutíveis, eles não olharam para as guerras interiores que eles enfrentaram, e o certo é que o trabalho vingou, prosperou, e o Boia fez um templo em Sobral. Ele inaugurou um templo em Sobral, e eu encontrei essa informação em um jornal do Mensageiro da Paz. Inclusive, tem a foto com alguns dos irmãos no dia da inauguração. Ele também criou uma convenção quando esteve no Camusim. Em Ipu, ele perdeu um filho. Essa informação da perca do filho também não está registrado em nenhum dos nossos periódicos. Eu encontrei agora essa informação em um livro Terra de Rios Secos, escrito por uma
por uma pastora da Igreja Batista Americana, que fez esse livro em 1970. Isso, um livro em inglês. Ele foi traduzido para o português, e lá ela registra que esse filho do Orlando Boyer teve um problema seríssimo. Dentro de 24 horas, o menino veio a óbito. É muita informação. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Ainda tem mais pergunta, né? Não, é o seguinte, a gente... eu estou fazendo as contas aqui. Deixa eu fazer a conta direito para não falar errado. A gente gastou 1 hora de live para falar 26 anos de história. 26. 26. E olha que eu saí correndo. Pois não. Pode falar, que estou ouvindo. Estou dizendo. Não, e olha que eu saí correndo para ver se dava para falar tudo, só chegou em 26 anos. 26. Só que é o seguinte, ó. Diga como lá. São 106 anos de história, a gente está devendo para o pessoal da live 80 anos de história. E será que eles vão querer? Será que eles vão querer, rapaz? Não. Ó, eu estou propondo o seguinte, nós vamos parar agora na final da década de 30, e na próxima live nós vamos fazer da década de 40 a seguir. Ok. E aí, quando a gente encerrar os 80 anos que ainda falta, aí nós vamos fazer uma outra live contigo, que vai ser sobre o museu que o senhor administra. Ótimo. Maravilha. E aí o senhor do museu vai mostrar para a gente todos os artefatos e toda a mobília histórica que o senhor tem catalogado ao longo dos anos, pois o seu trabalho, irmão historiador Carlos Castro, é um trabalho fenomenal, um trabalho que merece o nosso respeito, o nosso reconhecimento, mas o tempo não está permitindo a gente continuar. Então vamos fazer o seguinte, queridos internautas, a gente hoje vai encerrar no final da década de 30, e na próxima live, o irmão Carlos vai voltar aqui e nós vamos continuar a partir da década de 40, porque ainda está faltando 80 anos de história. Só falamos hoje, irmão Carlos, 26 anos. Então, nas considerações finais, deixa os seus contatos, fala do seu Facebook, do seu YouTube, deixa o endereço do museu e diga aquilo que está no seu coração para a gente poder hoje colocar aqui um ponto final. Mas não é um ponto final derradeiro. É só a gente falar para os internautas. A gente prossegue numa live posterior. Pois é. Então é o seguinte, quem realmente gosta da história do Ceará, você tem a oportunidade de me acompanhar todo dia aqui na nossa programação do rádio, né, aqui do museu, que é na nossa página oficial no YouTube. É só você colocar no busca do YouTube MPC, Museu do Protestantismo do Ceará, você vai estar na página onde todos os dias nós fazemos homenagens aos pastores, à história, e o nosso programa é somente de louvores antigos. Essa que é a informação aí para os irmãos que estão aí no Facebook ainda, né, ouvindo aqui as nossas explicações sobre a história. Isso é bastante, pastor Éder. Então, o pessoal pode te achar pelo YouTube. O senhor tem canal no YouTube, né? Isso. YouTube. E eu sempre faço postagem. Eu acho que muitas das pessoas que quiserem ir, a gente tem muitas postagens aí na nossa página do Memórias, que eu também participo, assim como o senhor, e eu sempre deixo um link lá nas matérias que eu faço para o povo se dirigir até a página oficial do museu. Nós temos mais de 1000 vídeos sobre a história do protestantismo no Ceará. Tem muita gente aqui agradecendo a sua participação, que foi brilhante. E então vamos concluir. Infelizmente, queridos internautas, a gente chegou ao fim.
de mais um documentário da Memória Assembleiana, e queremos agradecer muitíssimo ao nosso amigo historiador Carlos Castro pela ótima entrevista e, sobretudo, a você, internauta, que ficou até agora nos brindando com a sua audiência. Estamos aguardando a todos e a todas que na próxima quarta-feira, que é dia 11 de novembro, 10 da noite, aqui mesmo no Facebook do Grupo do Memórias, teremos uma live histórica. Estaremos recebendo o pastor Idecaso Takayama para homenageá-lo pelo seu profícuo ministério. Nesta live histórica, os nossos convidados de honra, que vai fomentar a entrevista para o homenageado, são os pastores Carlos Casimiro, Severino Gonçalves, Nivaldo Moreira e Lúcio Maia de Sá. Então, meus amados, muito obrigado, pastor Carlos Castro, historiador. Deus o abençoe sempre, sempre, pelo seu trabalho, e a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.